Olá, a professora Norma Lima, ela é professora doutora em literatura comparada, literatura brasileira e cabo-verdiana, pela Universidade Federal Fluminense. Ela é professora adjunta do Departamento de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também coordenadora de área de estudos literários do programa de pós-graduação stricto sensu em letras e linguística. Na fala de hoje, ela vai desenvolver um assunto sobre a literatura de Cabo Verde, em especial Vera Duarte. Então, com a palavra, Norma Lima, fica à vontade. Agradecemos a sua presença. Boa noite a todos, né? É uma situação assim tão nova para a gente, né? E como o professor Vanderlan falou, realmente o lado bom é esse, né? Da gente poder, de repente, participar de certos eventos que certamente seriam mais complicados, né? E numa situação diferente dessa, né? Então, vamos ver o lado bom, o lado positivo das coisas. Nós não estamos num momento, estamos num contexto de muita diversidade, né? No contexto de muitos problemas, de muitas perdas, mas a gente vai recriando, né? A gente vai tentando fazer disso um momento possível de encontros como esse. Esse é o meu segundo evento em tela, né? E estou gostando muito dessa experiência de ver os rostinhos de todo mundo, porque no primeiro evento que eu participei também como professora convidada, eu não via as pessoas. Eu estou podendo rever aqui alguns alunos meus, né, que foram meus alunos na UERJ, que são meus alunos ainda, meus orientandos. Então, que bom que também eu tenho essa possibilidade de rever, né, essas pessoas, embora a gente tenha se encontrado aí por aí pelas telas da vida, né? Estamos todos entelados, né? Bom, eu quero muito agradecer, para mim é uma honra estar abrindo, né, esse ciclo de conferências. Eu desejo sucesso, espero que eu dê sorte, né, que vocês, então, é uma gestão nova, né, que eu andei lendo lá, pesquisando também, né, é uma gestão nova, então desejo sucesso para a gestão de vocês, né, do Sebastião e do professor Vanderlan, tá bom? Tenho certeza de que será, né, será uma gestão maravilhosa, e quero muito agradecer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a literatura de Cabo Verde, né? Então, fico feliz de nós termos uma audiência boa, né? Para falar um pouquinho dessa literatura. Eu preparei um texto, só para não me perder, espero não ser maçante, e depois, então, a gente vai fazendo alguns comentários aí, tá bom? O título dessa conferência é A Crônica Crioula de Vera Duarte, e na verdade, essa conferência, ela faz parte de 2 projetos de pesquisa que estão em andamento na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Um é aprovado pela FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa, né, do Estado do Rio de Janeiro. E nesse projeto da FAPERJ, eu faço um estudo dos romances da Vera Duarte com romances do Jorge Amado, né? E eu tenho a perspectiva de trabalhar a questão de como se dá esse entrelugar do mestiço, né? Porque Cabo Verde, eu não sei o conhecimento de vocês dessa nação africana, né? Cabo Verde é uma nação considerada mestiça, porque, diferentemente das outras 4, né, que fazem parte aí do ciclo da expansão marítima portuguesa, que, portanto, foram colonizados por Portugal no século XV, Cabo Verde, diferentemente, era desabitado, né? Então, o que ocorre, o que não era, obviamente, não aconteceu com Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, que já tinha população nativa. Cabo Verde era desabitado. Então, o que aconteceu foi que a gente pode realmente dizer, né? Eu, por exemplo, não gosto de falar isso do Brasil, que o Brasil foi descoberto, né? O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi colonizado, né?
Então, eu implico falar que o Brasil foi descoberto. Mas, no caso de Cabo Verde, podemos afirmar, porque realmente Cabo Verde foi descoberto, né? Ele era desabitado. E ele foi povoado pela população trazida da Guiné-Bissau, população escravizada, trazida da Guiné-Bissau, com misturas étnicas. Então, há um caldeamento étnico em Cabo Verde, é uma sociedade crioula, então, por isso, mestiça, por isso o título, né, da Vera Duarte. Não são crônicas escritas em crioulo, porque o que acontece também? Como eu não sei o conhecimento que vocês têm do espaço, né, da cultura e da literatura, eu vou dar só alguns esclarecimentos por causa do título, né? Porque crioulo é uma língua, é a segunda língua falada em Cabo Verde, né? A língua deles, a língua nacional, né? Porque nós temos lá uma língua oficial, que é o português, né? E a segunda língua, crioulo. Seria o que aconteceria no Brasil se nós tivéssemos o Tupi-Guarani, porque nós teríamos também uma nação bilíngue, não é? Que nós teríamos o português como língua oficial e o Tupi-Guarani, que era um apanhado das línguas faladas, né? Isso foi um apanhado das várias línguas faladas no Brasil pelos indígenas, né? Então, Cabo Verde é a mesma coisa. O crioulo é uma síntese muito mesclada. Cada ilha tem as suas variações desse crioulo, não é nada homogêneo, né? Mas, então, eles são bilíngues. E nós aqui seríamos também no Brasil, se não fosse a proibição, né, do Marquês de Pombal, que residiu aqui na ordem do Marquês de Lavradio, de nós não falarmos mais, só falarmos o português no Brasil, né? Então, a gente tem aí essa questão do crioulo. Quando eu digo crônicas crioulas, não são crônicas em crioulo, né? Então, a Vera Duarte, ela não escreve em crioulo, ela escreve em língua portuguesa, mas ela aborda o cenário da sociedade de Cabo Verde, que é uma sociedade mestiça crioula, tá? Então, feito essa explicação. Então, esse projeto da FAPERJ, né, é um projeto em que eu desenvolvo os romances, e tem um segundo projeto que é apoiado em iniciação científica do BIBIC, né, lá na UERJ, apoiado pelo CNPq, em que a gente trabalha as crônicas de Jorge Amado e Vera Duarte, né, e as memórias. Então, são projetos que lidam com questões diferenciadas, embora não haja tanto essa distinção, essa diferenciação de gêneros hoje em dia, mas a gente faz essa distinção nos projetos, tá? Bom, falar um pouquinho, para falar de Vera Duarte, eu vou falar um pouquinho desse mundo feminino, né, das escritoras de África, que são, a gente tem um espaço ainda de muitas conquistas, mas ainda um espaço que tem-se muito a conquistar, tá? As escritoras cabo-verdianas vêm ocupando espaço considerável, após terem sido invisibilizadas há algumas décadas em publicações, não enquanto produções. Exemplos: na antologia organizada por Baltazar Lopes, em 1960, havia 100% de autores masculinos. Outra, de Jaime Figueiredo, em 1961, contendo 20 poetas e apenas uma cabo-verdiana. E Holanda Morazo, fato que repetirá em seleção posterior de Manuel Ferreira. No Reino de Calibã, Morazo entre 39 poetas. E a antologia organizada por Castro Segovia, no Panorama de la Poesia de Cabo Verde, uma outra organização, Jogos Florais, 12 de setembro de 76, expõe 11 poetas, dentre os quais somente uma mulher. Então, a gente está vendo uma constante de antologias desde a década de 60, em que você não via as produções das autoras cabo-verdianas, né? Atualmente, ainda não são expressivas as antologias que, ao menos, equiparem as autorias masculinas e femininas, como a poética organizada por Amóssimo Cavalli, a Arqueologia da Palavra e a Anatomia da Língua, de 2013.
Falo de autoras premiadas, traduzidas no mundo todo, pesquisadas em dissertações de mestrado, em teses de doutorado, com produção cada vez maior, abrangendo poesia, conto, romance e crônica. No ambiente da literatura produzida por mulheres em contextos pós-coloniais, entendo com outras pensadoras que o ato de elas tomarem para si a palavra é o reverso de terem sido, durante muito tempo, apenas as que foram escritas, para recuperar a feliz expressão de Lúcia Castelo Branco e Ruth Salviano Brandão, que escreveram um livro, publicaram um livro na década de 80, que é um contexto, um momento em que esses estudos, né, esse resgate das escritoras se dá não só em África, mas quase que no mundo inteiro, né? E elas têm um livro muito interessante para quem pesquisa e gosta, né, dessa área aí, chamada Mulher Escrita, que é justamente isso, foi publicado em 1989, elas eram professoras da UFMG na época, né? Acho que a Lúcia ainda acho que já se aposentou, mas esse livro é fenomenal, um livro muito interessante, porque justamente mostra, né, essa questão delas terem sido escritas, né, ou delas serem leitoras, mas não ocuparem esse espaço da escrita efetiva, de escreverem, né, o espaço ativo de serem os sujeitos, né, para usar o termo moderno, serem protagonistas, né? Então, a gente tem aí esse livro, e elas têm uma expressão muito boa que elas dizem, elas eram passageiras da voz alheia, porque elas eram narradas e eram contadas sempre por alguém, por um narrador, né? Por um escritor. Tornaram-se essas pioneiras escritoras as atuais recriadoras do verbo e da consciência crítica, cujas escritas, que nasceram do vazio forçado, foram desenhando os próprios contornos. Ainda nos anos 80, é preciosa a indagação com que Gayatri Spivak intitulou seu artigo Pode o Subalterno Falar?, que é de 1985. Né, um artigo também importantíssimo, fundamental para esses estudos da escrita das mulheres. Tá? Quando a escrita considerada inferior estilhaça preconceitos reforçados pelo discurso patriarcal, como é o caso de Vera Duarte no livro, que eu vou aqui trazer uma conversa sobre a conversa que ela faz no livro, né? Toda a crônica é uma conversa, no fundo, né? O nome do livro da Vera, publicado no Brasil, chama-se A Palavra e os Dias. Então, nesse livro da Vera, ocorre um estilhaçar de um duplo preconceito, que seria não só de uma mulher que escreve, que não é passageira da voz alheia, né? Mas que escreve através da crônica, que é considerado e foi considerado durante muito tempo um gênero inferior, não é? Muitos escritores mudavam até o nome para escrever crônica. Então, não era considerado um gênero nobre como o romance, como a poesia, né? Então, a gente tem aí um estilhaçar, né? Quando a Vera Duarte, ela estreou em poesia, né? Esse é o único livro de crônicas que a Vera tem. Depois eu vou falar como é que ele surgiu, tá? Mas é um duplo estilhaçar, né? De preconceitos, porque você é uma mulher escrevendo crônica. Com tanta invisibilidade, não é de se estranhar que Maria Luísa de Sena Barcelos, poetisa da Ilha de Brava, que assinava os seus escritos como africana e era irmã do historiador Cristiano de Sena Barcelos, não tenha conseguido deixar uma obra publicada. Na produção da literatura cabo-verdiana, iniciada no século XIX, o primeiro romance publicado por uma mulher foi A Louca do Serrano, de Diná Salustio, em 1998. 1998, vocês prestaram bem atenção na data? Essa é a data em que, pela primeira vez, uma mulher publica um romance em Cabo Verde. Né? Antes, no campo da poesia, houve o nome de Yolanda Morazo, que, como declarou em entrevista de 1976,
apenas conseguiu fazer circular o seu trabalho depois do 25 de abril, quando já foi, cito a fala da Yolanda, tá? Quando já foi possível a publicação de alguns poemas de intervenção, até então proibidos ou truncados. Somente em 2006, Yolanda teve a obra reunida no volume Poesia Completa, 1954-2004, pela editora Imprensa Nacional Casa da Moeda. Então, nós tivemos uma escritora lá atrás, né, em Cabo Verde, que assinava como africana, que não teve nenhum livro publicado. Tivemos a Yolanda Morazo, que na década de 50 já escrevia, mas que só conseguiu publicar depois do 25 de abril, portanto, depois de 1974, né, 25 de abril em Portugal, né? E o primeiro romance publicado por uma mulher em Cabo Verde foi em 1998. Então, vocês estão percebendo essas datas, né? E eu posso dizer a vocês que a literatura cabo-verdiana existe desde o século XIX. Quando é que essa literatura em língua existe, passa a existir? Quando é ensinada a língua portuguesa lá, né? Então, é uma literatura em língua portuguesa, mas que mescla com a língua nativa. Então, você tem, na verdade, uma literatura que é híbrida, né? É uma literatura que cria, é uma literatura antropófaga, porque ela devora essa língua do colonizador e ela transforma. É aquela coisa, né, que, do livro Aula, né, do fascismo, quando ele diz que a literatura não podia ser expulsa da escola, né? E a língua era fascista, porque a língua, né, o famoso livro Aula do Barthes, né, quando ele tomou posse, né, todo mundo, os alunos, a gente pede os alunos lerem, né, e a gente está sempre com ele lembrando, né, quando o Barthes dizia, né, que a língua era fascista porque obrigava a dizer. Então, essa língua, né, quando eu sou o colonizador e eu obrigo você a falar na minha língua, isso foi o tiro que saiu pela culatra, né, na África, não só em Cabo Verde, eu posso falar aí das outras 4 tranquilamente. Por quê? Porque eles passaram a escrever com essa língua, né, e eles passaram a poder dizer e registrar, falar o que acontecia, né? Então, aquela língua que a princípio parecia fascista, é a língua que eles têm uma ligação afetiva com a língua portuguesa. Porque é a língua portuguesa que irmanou, né? Que fez com que eu pudesse estar aqui, inclusive, falando desse livro, não é? Então, a gente tem aí essa questão linguística, que é importante que seja colocada, tá? Agora eu vou falar um pouquinho da Vera Duarte, né? A Vera Duarte, ela nasceu na ilha de São Vicente, em Midelo, em 1952. Ela tem uma versatilidade de ter percorrido vários gêneros, né? Ela estreou na literatura com um livro de poesias, em 1993, Amanhã, a Madrugada, é o nome do livro que ela estreou. Depois ela publicou Arquipélago da Paixão, em 2001, só poesia, tá? Preces e Súplicas ou os Cânticos da Desesperança, de 2005, Exercícios Poéticos, de 2010, De Riso e Lágrimas, 2018. Eu quero dizer o seguinte, nem todos esses livros a gente encontra no Brasil. Apesar de ser em língua portuguesa, que nos irmana, né, a gente tem uma dificuldade ainda de ter esses autores publicados. Para vocês terem uma ideia, né, autores que ganharam prêmio são autores premiadíssimos, não se explica isso, né? Não é por não ter qualidade literária, longe disso. É uma questão política, é uma questão o quê? Né? Porque, na verdade, a gente tem... Esse livro da Vera foi publicado por uma editora de Belo Horizonte, esse que eu estou analisando com vocês, que eu vou comentar sobre ele, né? De crônicas. Mas, por exemplo, o Germano Almeida, que ganhou o prêmio Camões, ele só tem um livro publicado no Brasil. Vocês acreditam nisso? Um livro. Se vocês forem pesquisar Germano Almeida, a obra dele é uma coisa assim, quilométrica, né? Então, a gente, para ler, tem que comprar no exterior, pagar mais caro. Quer dizer, isso é uma situação que, obviamente, prejudica a pesquisa. Então, a gente tem que tirar cópia para o aluno. Parece que a gente não saiu muito dos anos 70, né? Quando eu, por exemplo, nos anos 90, quando eu comecei a estudar isso, era assim. Não existia nem computador, né?
Não quero falar a minha idade, não, mas a gente acaba dizendo, né? Existia assim. Bom, mais ou menos, o computador chegou em 95, né? Eu comecei em 94, né, a estudar isso. Então, era tudo xerocando, era aquela coisa de empréstimo de livros, né? E parece que a gente não mudou muito, assim, com relação a esses autores, né? De vez em quando a gente encontra aí os PDFs da vida, fica até feliz, né? Bem, e romances, ela publicou A Candidata, em 2005, Reflexões sobre os Direitos Humanos, Construindo a Utopia, que é de 2008, A Matriarca, Uma História de Mestiçagens, 2017, e Crônica, só esse livro, As Palavras e os Dias, de 2013. O autor afirmou em entrevista concedida na década de 90 que ser original da ilha do Porto Grande, como também é conhecida a ilha de São Vicente, marcada pela chegada e partida constante de navios trazendo pessoas de todas as partes do mundo, foi fundamental para as suas formação e idiosincrasia, pois, citando a Vera, tendo nascido e crescido de olhos virados para ele, a abrir-se ao infinito por ele, se plasmou o meu espírito aberto ao mundo. Essa citação eu trouxe porque é bem esse espírito, né, do cabo-verdiano, de estar aberto. Por quê? Pela posição geográfica de Cabo Verde, ela é de passagem das embarcações. Então, há essa situação do ponto, né, Cabo Verde é um arquipélago de 10 ilhas, né, são 9 ilhas habitadas, e alguns ilhéus, a gente tem uma visão, às vezes, quando fala assim, uma ilha, a gente imagina uma ilha paradisíaca, né? Então, o imaginário funciona dessa aí, quando aparece essa questão da ilha, não só para a gente, né? Esse imaginário já aparecia nas grandes navegações, porque a questão toda, inclusive, da utopia, né? Thomas Moros começa com essa questão de uma ilha, né? De uma ilha perfeita que depois todos os navegantes, quer dizer, você tem aí uma percepção mercantilista, obviamente, né? Era uma ilha de perfeição mercantilista. A gente está numa expansão que é dentro da primeira revolução aí, né? Capitalista, industrial, né? A gente está nesse período, no século XV, tá? E aí a gente tem essa percepção da ilha. Só que Cabo Verde não é isso. Cabo Verde são ilhas de seca, muito semelhantes, que muito se assemelham ao nosso Nordeste, né? De estiagens, de fome, de crianças que morrem muito precocemente, tá? Então, a gente tem uma situação também de saída do arquipélago para a sobrevivência, certo? Estou falando isso porque eu não sei bem o conhecimento que vocês têm, né, de Cabo Verde. Então, Cabo Verde, você tem uma situação de saída para sobrevivência, mais ou menos se equipara aos nossos nordestinos. Só que os nossos nordestinos migravam, não é? Porque eles saíam da região nordestina para outras regiões do Brasil. Tem um poema belíssimo do Jorge Barbosa, para mim é um dos mais lindos de língua portuguesa que eu conheço, que se chama, até ele faz uma homenagem a gente, chama-se Você Brasil, né? Então, que esse você é nosso, né? Eles lá não usam, eles usam tu, né? Porque eles têm uma dicção muito mais próxima, né? Do acento da pronúncia portuguesa. Esse você, todo mundo sabe que veio do vossa mercê, vós mercê, né? E não existe em Cabo Verde. Então, ele intitula Você, Brasil, para chamar atenção para essa particularidade da nossa fala, né, do português brasileiro, que é uma herança africana, obviamente, né, que esse olhar que eles têm para o Brasil é um olhar também de identificação da África, no que poderia ter aqui no nosso Brasil, no nosso país, da África da diáspora, né, e que também foi assim que eles se constituíram como nação, dentro de uma situação de diáspora, né? Da Guiné-Bissau para lá, né? Então, a gente tem esse poema do Jorge Barbosa, ele diz que as secas do Ceará parecem com as nossas estiagens, mas nós aqui, se quisermos fugir disso,
nos afogaremos no mar, porque as ilhas são pequenas. De uma ilha para outra é uma viagem complicada, como vocês vão ver daqui a pouco aqui o relato da Vera Duarte. Eu vou ler para vocês, tá? Então, a gente tem aqui, né, a Vera dizendo que isso fez com que ela, o fato dela ser oriunda, esse espírito de estar aberto ao mundo, é um espírito bem cabo-verdiano, né? Você tem uma... Na questão mesmo da etnia, né? Quando você tem essa questão intercultural, você tem a multietnicidade, né? Então, você não tem aquela visão fechada, né? O fato de a escritora ser oriunda de nação formada inicialmente pelo africano escravizado da Guiné-Bissau, misturado ao luso colonizador, e posteriormente a outros fluxos étnicos que aportaram nas ilhas, mereceu dela as seguintes reflexões realizadas no primeiro encontro de escritores cabo-verdianos, 1992. Vou citar a Vera. Na nossa gênese, ainda tão recente, estão elementos de origem africana e de origem europeia, com mesclas de judeu e hindu. Não temos uma cultura do tipo tradicional africano, como não temos do tipo europeu, americano ou hindu. Temos elementos de todos, com preponderância do africano, mas genuinamente não temos de nenhum, pois os aportes culturais perderam naturalmente alguma da sua genuinidade ao serem transplantados dos continentes respectivos para as ilhas. E era natural que assim fosse. A própria natureza das ilhas, em tudo diferente dos continentes, exigia adaptação dos costumes trazidos. A nossa árvore genealógica tem brancos e pretos à mistura. Quem é mais cabo-verdiano? A minha mãe, que tem a pele clara, ou o meu pai, que tem a pele escura? Cabe observar que, tanto no Brasil quanto em Cabo Verde, conforme observei na minha tese de doutorado, a ser lançada ainda em livro, os fluxos étnicos foram encarados ao mesmo tempo como conflito e como ganho, já que desenvolveram uma multiplicidade. Naquela pesquisa, desenvolvida na Universidade Federal Fluminense, recorri ao manifesto antropófago de Oswald de Andrade para utilizar a metáfora do canibal, que precisava devorar a imagem falsa que dele o discurso hegemônico fizera, porque, na verdade, o potencial cultural e a originalidade dos povos com histórias de subjugação não residiam em uma exclusividade, nem europeia, nem africana, e, no caso brasileiro, nem indígena, mas sim em uma combinação. Silviano Santiago, no clássico e sempre necessário O Entrelugar do Discurso Latino-Americano, de 1978, observou que o colonialismo engendrou, cito Silviano, uma nova sociedade, a dos mestiços, a principal característica é o fato de que a noção de unidade sofre reviravolta em favor de uma mistura sutil e complexa, uma espécie de infiltração progressiva, ou seja, abertura do único caminho possível que poderia levar à descolonização. Pensar sociedades de etnias mescladas, em termos contemporâneos, possibilita enveredar por outras reflexões, como a de literatura mundo, a qual, segundo o crítico literário português Pires Laranjeira, foi utilizada pela Escola de Harvard para classificar a literatura que se deseja sem fronteiras, mestiçada, transnacional, viajante ou mutante, concepção sintonizada com a modernidade líquida, assentada no capitalismo deslocalizado. Naturalmente que não é essa a minha perspectiva para compreender as culturas crioulas. Nesse sentido, cabe o exame dos usos políticos para o conceito de mestiçagem em diferentes momentos do Brasil, que esse é um tema bem político, né? Falar em mestiçagem. Por quê? Porque a gente já teve no século XIX teorias racistas, né? E que você via a questão do embranquecimento, o mestiço ele era considerado aquele que estava clareando, não é? Então, são questões que, quando você trabalha, você não pode deixar de lado. E você tem que entender
né, a finalidade dessas coisas para rebater. Então, a gente tem, e claro que a gente entra no mito da democracia racial, né, que é uma outra balela, que é do século XX já, tá bom? Então, a gente vai ter aí os usos. O que eu quero dizer para vocês? Porque você acaba fazendo um uso de uma literatura, de uma cultura que é uma cultura híbrida, você faz um uso político como um exemplo, como algo de apagamento das marcas africanas. E não é isso, é o contrário. Porque é uma coisa assim, muito interessante que eu percebi, né, pesquisando Cabo Verde. Primeiro, todo mundo me perguntava por que eu estudava Cabo Verde. Por que você estuda Cabo Verde, né? Por que você não estuda Angola? Porque todo mundo estudava Angola, todo mundo estudava Moçambique, eu estudava Cabo Verde, né? Justamente porque eu me interessei por esse discurso que foi criado, né, sobre Cabo Verde, que é um discurso do colonizador, de que Cabo Verde foi privilegiado por ser mestiço, né, de que Cabo Verde era amigo do português, de que Cabo Verde era isso, de que Cabo Verde era aquilo. E nada melhor do que você ler os cabo-verdianos, o que a literatura fala, né, o que a literatura denuncia, para você entender essas tramóias que fazem e que você começa a levar adiante certos discursos que são discursos meramente fantasiosos, né? Porque qual é a vantagem que Cabo Verde teve? Cabo Verde nunca teve vantagem alguma. Cabo Verde sempre teve mortes, sempre teve fome, né? Cabo Verde foi censurado, as revistas foram censuradas. A revista que eu pesquisei, de 9 exemplares, que eles conseguiram fazer, né? Mas para eles conseguirem fazer essa revista e não serem censurados e não serem presos, eles tiveram que usar metáfora. É uma revista totalmente metafórica, né? Para vocês terem uma... E às vezes nem tanto, né? Tem um texto, só para vocês terem uma ideia, que eles dizem que Dom Sebastião voltou e foi parar em Cabo Verde. Quer dizer, é uma questão irônica, por quê? Porque a gente tem o mito do sebastianismo, que é um tema caro à literatura portuguesa, né? Que Dom Sebastião morreu, mas que como o corpo dele não foi encontrado, se alguém aqui já foi a Portugal e você esteve no Mosteiro dos Jerônimos, onde estão enterrados Camões, né? Estão enterrados os reis de Portugal e as rainhas, né? O túmulo de Dom Sebastião está aberto, né? Então, por quê? O corpo dele não foi encontrado. Então, você tem um mito que vai sendo engendrado do sebastianismo, de que quando ele retornasse, Portugal voltaria a ser o grande reino que foi, né? Na época da expansão marítima. Não é isso? Porque Portugal teve uma ascensão e uma queda rápida. No século XVII, ele já estava, né? Ele todo endividado com essa empreitada aí da marítima que ele se colocou, né? Então, a gente tem aí, na verdade, uma crônica pública, uma crônica não, foi um poema, não é nada disso, eu estou com crônica da Vera, né? Um poema publicado em Claridade, que eles dizem que Dom Sebastião voltou e apareceu, só que ele voltou com um fato antigo, que é roupa em Portugal, né? Fato é roupa, né? E que não, e as crianças zombavam dele. Vocês têm noção, né? Quer dizer, eles estão zombando do sebastianismo em 1961. Vocês têm noção disso? Em plena época de Salazar, com a revista censurada, né? E eles, então, têm... E essa é uma crítica explícita, mas eles têm outras críticas que não são tão explicitadas. Porque, se não fosse assim, não ia conseguir durar 9. Porque as revistas que eram combativas, que eram claramente combativas, as pessoas duravam um exemplar, ia todo mundo preso, né? Então, com essa estratégia, eles conseguiram fazer 9 exemplares, tá? Então, a gente tem aí, é importante, né? Voltar e pensar, quando fala em sociedade crioula, sociedade mestiça, tomar um pouco de cuidado com esses discursos políticos hegemônicos, que não é isso que a gente quer, disso que a gente quer falar, tá? Bom, no exame de correntes que prevêem a fatal mistura cultural no mundo,
tenho por objetivo, nos projetos desenvolvidos, tensionar essas suposições na reflexão de contatos sem barreira ou muros, talvez em perspectivas utópicas, como ponderou Laranjeira, apresentar uma utopia, pois o estado atual ao outro, mantendo as velhas divisões e choques de interesses de estratos diferenciados dos povos. Isso é o Pires Laranjeira que diz, né? Ele diz que não tem essa relação, né? Democrática, mestiça, não tem, né? O que você vai ter sempre é tentar botar a pessoa na subalternidade, né? Então, ele coloca isso como uma utopia, né? Esse mundo de respeito ao outro, né? Independente da sua etnia, né? E a gente pode ver para outras coisas, independente do seu gênero, por aí vai, né? Bom, nesse sentido, me aproximo do que a escritora afro-americana Toni Morrison recentemente determinou como processo de outremização, quando os negros são lançados à categoria do outro, ocupando, desse modo, espaços subalternos ou marginais nas sociedades de base colonizatória. Porque o problema não é a base e nem né, não ser mais colonial. O problema é a mentalidade colonial que continua. Não é? Quer dizer, nós somos independentes, não somos mais colonizados, maravilha. E a mentalidade que continua? Aí, o que a gente faz com isso? Né? Então, aí a gente tem, nas crônicas crioulas de Vera Duarte, há de se observar a valorização da mistura, não como apagamento, mas como contribuições culturais paralelas ou em interseção. Tá? Aquele meme, em A Crítica da Razão Negra, sinalizou a importância do próprio africano repensar o seu conceito de África, construído em bases de oposição ou de ligação a pressupostos ocidentais. O filósofo camaronês propôs que ao conceito de negro, grupo étnico excluído e inventado pelo discurso político do poder, se unissem outros segmentos igualmente excluídos, o que ele denominou como devir negro, estabelecendo-se como a margem. Vou citar um meme. Os riscos sistemáticos aos quais os escravos foram expostos durante o primeiro capitalismo constituem agora, se não a norma, pelo menos o quinhão de todas as humanidades subalternas. Então, aquela sociedade que aprendeu, né, a lidar com o elemento que ele acha subalterno e que a gente está cansado de ver acontecer agora. Em várias cenas, porque agora você tem a câmera. A gente está meio chateado de estar em tela, a gente podia estar se vendo, né? Seria bem melhor, né? Tomando um cafezinho, né, professor Vanderlan, né? Tomando uma aguinha aí, todo mundo junto, né, professor Sebastião? Mas, por um lado, a gente sabe que a tecnologia está servindo para denunciar. A gente tem visto muita coisa acontecendo, né? Assustadora. Só que aquilo sempre existiu, sempre aconteceu, só que agora estou mostrando, né? E aquilo é o quê? É isso aqui, ó. É essa sociedade que vai olhar para o subalterno e dizer, vem cá, sabe o seu lugar, onde é que é? Sabe com quem você está falando? Né? É isso? Lembra daquele de cidadão, né? Ah, cidadão não, doutor, né? Não, então é isso. Quer dizer, uma mentalidade que ultrapassa a questão histórica, né, constituída, né? Então, a gente tem aqui, e o Mbembe diz isso, né? Se vocês não leram esse livro, leiam, é importantíssimo, porque ele vai trabalhar com esse devir negro. É uma situação de você lidar com outros segmentos na base da exclusão. Não e lidar como se não houvesse essa construção, né? O negro e a raça se constituíram em construções imaginárias, inacabadas, espectadoras de sua própria existência inventada, nas ambiências tanto da sua coisificação quanto do pretenso enaltecimento dele, realizada pelas vanguardas europeias. Por exemplo, no símbolo do primitivismo, idealizado como motivo artístico do século XIX. O filósofo francês Rousseau, no século anterior, também idealizaram o indígena, na perspectiva do bom selvagem. Do mesmo modo, o mestiço
foi pensado e descrito do ponto de vista de concepções fantasiosas, utilizado muitas vezes para justificar a falaciosa ideia da inexistência do preconceito racial, né? Também se usou. Olha, essa sociedade, todo mundo se dá tão bem, tem até os mestiços, se esquecem da origem de violência que gerou isso, né? Porque isso não foi gerado na base do amor e da amizade. Isso foi gerado na base do estupro, da violência. Tá? Então, isso tem que ser falado sempre, sempre. Né? Quando inserido no discurso da harmonia racial no século passado. É nessa direção que segue a minha atual pesquisa, inserindo o conceito de mestiço numa fresta que tensiona tanto o discurso de branquitude quanto o discurso da negritude. Volto a Vera Duarte para fornecer pequena biografia. Formada em Direito pela Universidade de Lisboa, ela é a primeira magistrada de Cabo Verde, gente. Primeira mulher que se formou em Direito em Cabo Verde foi a Vera Duarte, tá? Desempenhou várias funções nas ilhas, como desembargadora, ela foi ministra da Educação, para citar alguns, né? Ganhou muitos prêmios, ela participou da Organização das Mulheres de Cabo Verde, o Norte e Sul dos Direitos Humanos do Conselho da Europa. Teve os poemas dela traduzidos em várias línguas, alemão, árabe, espanhol, francês, holandês, inglês, sueco. Além de originais em língua cabo-verdiana e língua portuguesa, e alguns foram até musicados, alguns poemas dela, né? E é interessante porque tem uma escola aqui no Brasil que fez um trabalho sobre um livro da Vera em 2014. Aí eles fizeram, é lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né? E eles fizeram um trabalho chamado Combinando Palavras com Vera Duarte. Né? Então, essa escola fez esse projeto voltado para a Vera Duarte. No seu único livro de crônicas, A Palavra e os Dias, organizado pela professora Cristina Ramalho, a escrita de Vera assume tons poéticos, memorialísticos e ativistas. Para citar algumas dicções, a obra é composta por textos que foram publicados em Mulher, revista da Organização das Mulheres de Cabo Verde, transmitidos através da Rádio Cabo Verde e ainda por outros escritos inéditos. Então, esse livro, A Palavra e os Dias, né, ele nasceu assim. Ele nasceu dos programas que ela participava na rádio de Cabo Verde, né? Nasceu de alguns escritos para essa revista Mulher e alguns que ela escreveu especialmente para esse livro. Foi publicado no Brasil. A primeira edição dele foi aqui no Brasil, tá? Ao trazer esse material para ser eternizado em livro, Ramalho colabora para sua não dispersão em veículos distintos, além de resgatar o valor literário da crônica como retrato da sociedade crioula. Em sua origem histórica em Portugal, o relato cronístico testemunhou o confronto entre os mundos, no ambiente das grandes navegações. E apesar da intenção do seu rigor histórico, com a nomeação em Portugal de Fernão Lopes, como o guarda e o cronista-mor desses documentos reunidos na Torre do Tombo, cabe trazer a indagação de Silviano Santiago, abre aspas, até que ponto as palavras dos europeus traduziam a verdade transparente? Porque a crônica histórica, né, ela tem aquele sentido de registro, de relato, mas até que ponto, né, essas palavras traduziram a verdade? Né? A linguista Eni Orlandi investigou no discurso das descobertas e dos achamentos que davam a conhecer o Novo Mundo a manipulação colonial, cujo produto mais eficaz foi o de revelar para a sociedade da época nativos como seres selvagens e sem história. No trajeto inverso, os outroras descritos passaram a tecer os seus próprios fios de singularidade ou pluralidade histórica. Na observação de suas sociedades situadas em espaço e tempo, a crônica também colabora com esse resgate. Então, a Vera, ao escrever as crônicas, ela está reescrevendo literariamente essas crônicas históricas lá do início, que a gente sabe que, né, não sabe a fidelidade disso, apesar deles serem que eram os relatos reais, né? Obviamente que eram relatos de confronto, de culturas que não eram diferentes,
mas de uma cultura que dizia para outra assim, nós não somos diferentes, vocês é que são diferentes da gente. Né? Então, aí, quando você diz para alguém ou para uma cultura que ela é diferente de você, você estabeleceu uma hierarquia óbvia, não é? Então, eu sou o parâmetro de cultura, eu sou o parâmetro ocidental, então vocês estão diferentes de mim. Então, a gente tem aí vários livros no âmbito da antropologia que vão investigar essas não paridades desses discursos, né? Então, quando a Vera pega a crônica, ela está dialogando também com essas crônicas lá do início. O relato clássico do deus Cronos, que destronou o pai Urano, pode ser lido como a alegoria de que o tempo, em sua passagem fatal, a tudo engole. A origem etimológica da palavra grega Cronos, da qual se originou o vocábulo cronista, concebe a ele, entretanto, magicamente reter e perpetuar esse tempo. Antônio Cândido possui um dos mais belos textos sobre a crônica, ao evidenciar o quanto esse gênero se ajustava à sensibilidade de todo dia, principalmente por elaborar uma linguagem mais natural que ensina a conviver intimamente com a palavra, fazendo que ela não se dissolva de todo ou depressa demais no contexto, mas ganhe relevo, permitindo que o leitor a sinta na força dos seus valores próprios. Esse uso natural da palavra se aproxima da proposta modernista brasileira de ativar na literatura as linguagens da fala cotidiana, como Oswald de Andrade deixou claro no Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Cito Oswald. A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros. Vera Duarte, a cronista de Cabo Verde, desse modo, desenha os dias nas palavras oralizadas e retém na escrita o tempo que seu olhar apreende. Se para Jorge de Sá, vou citar o Jorge de Sá, que também tem um livrinho maravilhoso sobre crônica, a vida diária se torna mais digna de ser vivida quando a convivência com outras pessoas nos leva a olhar para fora de nós mesmos, descobrindo a beleza do outro, é essa a forma humanizada de Vera caminhar por sua sociedade crioula, revelando a beleza das pequenas coisas ou denunciando as grandes injustiças. Ela retrata diferentes tempos, tanto de quando ainda era menina, ou de quando tão menina e independente era a sua nação. Nessa trajetória, os laços com o Brasil assumem proporção carinhosíssima, pois a autora, seguindo, aliás, uma importante tradição de escritoras e escritores do arquipélago, no país irmão, reconhece muito de Cabo Verde e da antropofagia das culturas que fez renascer outra sociedade mestiça, identificadíssimas com a herança comum africana. Lembro que o termo crioulo designava o afro-brasileiro ou afrodescendente nascido em nossa terra, não é? Então, o africano em diáspora veio para cá escravizado, que não existe ninguém escravo, não existe essa condição de escravo, a pessoa é escravizada, né? Ele chegava aqui e o africano que nascia no Brasil era chamado de crioulo, que depois virou um termo pejorativo, não é? No Brasil, se chama alguém o crioulo. Então, é uma ofensa. Muitas pessoas usam como ofensa. Entretanto, revela uma hibridez. Né? E aí a gente tem a literatura afro-brasileira, poderia ser considerada literatura crioula no Brasil. Né? Porque existe até uma discussão, será que a literatura afro-brasileira existe? Alguns chamam como literatura negra, outros dizem que é literatura brasileira mesmo, outros dizem que é literatura afrodescendente, né? E vai por aí. Então, você ainda não encontrou uma terminologia. Então, eu coloco mais uma aqui, já tem tantas, né? Coloco mais uma, literatura crioula, tá? Poderia perfeitamente ser. O título, em Cabo Verde, como se sabe, é duas línguas, já falei isso para vocês. O título da minha fala aqui, entretanto, apreende a palavra para além do ponto de vista linguístico, na direção de culturas em contato. Desse modo, as crônicas de Vera Duarte não foram escritas em crioulo, mas transitam por uma sociedade crioula refletindo-a.
É importante destacar ainda o olhar da autora, que apreende os dias e as palavras do ponto de vista das subjetividades plurais emergentes, na via da hermenêutica do cotidiano, que procura documentar e analisar aspectos da vida dos cabo-verdianos e das cabo-verdianas. Trago Simone Caputo Gomes para observar que, cito Simone Caputo Gomes, a especialista em Cabo Verde no Brasil e no mundo, tá? Da USP, professora da USP. Na emergência do privado e do cotidiano na cena dos estudos históricos, permite mostrar-se com toda a força a presença dos segmentos subalternos e das mulheres, e os deslocamentos produzidos pelo feminismo têm propiciado a assunção de novos temas e perfis que contam as experiências das mulheres e que nos permitem reconhecer a origem de crenças e práticas sociais que as estigmatizam. As mulheres cabo-verdianas são as primeiras transmissoras da cultura crioula, porque se ocupam da educação das crianças e a elas transmitem as tradições de Cabo Verde, inclusive no campo da oralidade, pois as histórias são contadas à noite. E a morna, símbolo da identidade das ilhas, é preservada pelas cantadeiras, cujo assunto é o próprio trabalho, a lavoura, a lavagem de roupa, o carregamento de mercadorias. Na morna atual, outros temas são aquecidos, como o amoroso, que eles chamam de crecheu, né? O tema amoroso é o crecheu, ou a saudade, como cantou Cesária Évora. Querem conhecer um pouquinho da música de Cabo Verde, do crioulo? Ouçam Cesária Évora, né? Uma estrela, né? As crônicas Conversas de Vera revelam as mudanças pelas quais Cabo Verde passou, em suas diferentes condições. Primeiro como colônia de Portugal, depois como colônia disfarçada pelo discurso salazarista, que identificava as ilhas como terras do além-mar, né? Porque Portugal não assumia como colônia, nem Angola era colônia, nem Moçambique era colônia, né? No século XX. Então, ele dizia, a partir da ditadura de Salazar, que eram extensões do ultramar, tá? Mas eram colônias, claro. E, finalmente, a partir de 75, como nação independente. Cabe ressaltar que, poucos anos depois, o arquipélago aderiu, em novembro de 79, à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação em relação às mulheres. Apesar de ter acolhido tal perspectiva em seu ordenamento jurídico e de ter assegurado que as mulheres ultrapassassem o lugar privado, mesmo quando assumiram o duplo papel no ambiente doméstico, devido à imigração em massa causada pelas dificuldades de sobrevivência no arquipélago, atuando paulatinamente na esfera pública, inclusive atuando em espaços outrora destinados apenas aos homens. Ainda há muito a conquistar. Publicação do Instituto Nacional de Estatística, Mulheres e Homens em Cabo Verde, refletiu em 2017 dados que evidenciam o desequilíbrio da participação do gênero. Então, a gente vai observar, né, a estatística não mente, né? São dados relativamente recentes, né, de 3 anos. Então, você tem assim, uma participação ínfima, apesar, né, de toda essa questão jurídica, de assegurar à mulher o espaço, a gente vai observar que é uma coisa, por exemplo, você pega, tem na Câmara Municipal, tem 0% mulheres presidentes e você tem 100% de homens, né? Você tem 35 mulheres líderes de empresa, 65 de homens chefes, e vai por aí. Não precisa ir muito longe, não, que a gente também sabe que aqui no Brasil que é isso, tá? E aí a gente vê que esses dados todos só vão reforçar o que a gente está falando aqui da não paridade, né? Então, a gente tem aqui... Agora eu vou entrar no texto, né, das crônicas. De algumas não vou falar, não dá para falar do livro todo, nem há tempo para isso, né? Então, eu selecionei algumas crônicas para a gente conversar sobre elas, tá? Há várias interlocuções presentes em A Palavra e os Dias, que são constantes em toda a obra da escritora. Me concentrarei na que realiza com a sua própria pátria, na feita com escritores de Cabo Verde, que são os escritores modernistas de lá, tá? Seria o Baltazar Lopes, Oswaldo Alcântara, Jorge Barbosa, Manuel Lopes. O Oswaldo Alcântara
o Baltazar Lopes, é o nome que ele usava para poesia. Então, ele só assinava como Oswaldo Alcântara, tá? Que fundaram a primeira revista moderna de Cabo Verde, a Claridade. Na efetuada com os direitos das mulheres, né, são temas também muito constantes na obra da Vera, magistrada, né, quer dizer, essa questão do direito está muito presente na obra dela, claro, e no Brasil, né, o Brasil aparece o tempo inteiro na obra da Vera Duarte. Temas presentes em quase todos os 8 capítulos. Esse livro é dividido em 8 capítulos, tá? Esses capítulos, eles abrem com epígrafes dos próprios poemas da Vera, e eles são divididos, né, em eixos temáticos. Só que a gente percebe que é uma divisão em que, na verdade, há aí uma comunicação de temas. Ela organizou assim, mas não é uma coisa assim tão rígida, bom? Então, são eixos temáticos, os capítulos são as ilhas, as mulheres, outras lutas, educação, Brasil, espelhos, a casa e o final, crônica. Então, eu vou começar como ela começa, desculpa a redundância, né? Porque ela inicia falando de um mito da origem de Cabo Verde. Não é à toa que a crônica a iniciar o livro seja Blimundo ou o mito fundador da cabo-verdianidade, pois ela destaca, além do mito que funda a identidade crioula, já aludida no próprio título, a cultura oral, forte influência da África, que faz com que as histórias internalizadas aflorem e direcionem os sentidos para as interpretações dos símbolos. Vou citar um trechinho da crônica. Desde criancinha que ouço as mais variadas versões da história do Blimundo, mas considero a versão que escolhi a mais bonita. Essa minha versão tem a seguinte leitura. Em linguagem metafórica, o Blimundo é o africano trazido escravizado do continente para as ilhas, onde era a principal força de trabalho. O rei simbolizava o colonizador. Ouvindo a história do Blimundo e fazendo a sua interpretação, os filhos dos nossos filhos poderão sempre saber de onde vem esse povo mestiço que habita as ilhas. Contudo, esse mito vai mais longe. Explica por que no arquipélago se formou uma sociedade única mestiça, com interpenetração entre brancos e pretos, que, vindos ambos de fora, aqui se encontraram, que tanto nos distingue de outras sociedades, onde brancos e negros formaram cada um seu gueto e mutuamente se excluíram, como, por exemplo, a África do Sul, no apartheid de triste memória. Fecho a citação. Ao relacionar as características da formação inicial da sociedade cabo-verdiana, a autora não nega a violência de sua origem, ela fala isso aqui. Ela fala a origem do homem branco com a mulher negra ou com a mulher branca. Essa origem da sociedade mestiça, dessa violência, ela não ignora isso e ela cita isso, para deixar bem claro que não é aquela questão da democracia, todo mundo maravilhoso, né? O mito fundador do Blimundo retira o escrito manipulador para instaurar um outro, no qual circulam tessituras da oralidade cabo-verdiana que mantém a autêntica tradição. Com Joseph Campbell, reforço que, eu vou citar um trecho de um livro, uma entrevista que ele deu, né, o Joseph Campbell, sobre a questão aí do mito, tá? Então, ele fala assim, o campo simbólico se baseia nas experiências das pessoas de uma dada comunidade, num dado tempo e espaço. Os mitos estão tão intimamente ligados à cultura, a tempo e espaço, que a menos que os mitos e as metáforas se mantenham vivos, por uma constante recriação através das artes, a vida simplesmente as abandona. O que ele disse é o seguinte, a literatura é o gênero maior que vai recriar os mitos, que vai trazer esses mitos, né, de volta. Então, é o caminho, é o instrumento principal de manter viva essa origem, porque não entender mito como mentira, aí entendo como quiser, essa palavra aí está na moda, né? Não entender mito como mentira, né? Mas entender mito aqui como a origem, como a identidade, né? E que tudo se originou. E que a literatura recria.
Então, a gente tem aí, isso na literatura brasileira, às vezes aparece assim, muito como folclore, né? A literatura folclórica, e não é uma literatura em que se deveria prestar mais atenção nessa oralidade, que diz muito. Não devemos ter essa relação de hierarquia entre a escrita e a oralidade, né? Então, infelizmente, a nossa literatura, ela é uma literatura da academia, das academias que se colocavam como dos textos escritos. E a oralidade ficou um pouco deixada de lado, aí tentou-se trazer isso com os modernistas, né, no Brasil. Mas, na verdade, a gente tem aqui uma perspectiva interessante, não é à toa que ela abre a primeira crônica falando do mito, o fundador, né? É óbvio, porque você tem um círculo e que você retoma a sua origem, tá? As 4 crônicas seguintes, que fazem parte do capítulo, As Ilhas, um país ser cabo-verdiana, Santo Antão, terra máter, São Nicolau, ilha páter, São Vicente, cidade Talasque, Santiago, casa transitiva, misturam a memória aos espaços partidos das ilhas. Na primeira, a autora refaz o caminho marítimo desbravador, não dos colonizadores e suas expansões marítimas, mas o trilhado pela menina Vera, em férias, a enfrentar a viagem de São Vicente para Santo Antão. Lembra que eu falei lá no início para vocês que as ilhas eram distantes, que as viagens eram cansativas? Vocês imaginem ainda no tempo colonial como era, pior ainda, né? Então, aqui ela vai relatar exatamente isso. Então, ela vai dizer... por horas e em frágeis e pequenas embarcações. Então, eu cito, que pareciam autênticas cascas de nozes a boiar no mar azul escuro, denso e volumoso. Embora a viagem de regresso fosse ainda mais terrível, pois junto aos passageiros seguia toda sorte de animais, vocês podem entender isso, né? Junto com as crianças que estavam indo para as férias, eles mandavam animais para serem vendidos, né? Para ganharem dinheiro com isso, né? Seguia toda sorte de animais que iam enriquecer os mercados de Mindelo, ainda nos tempos coloniais, ao lado de crianças que choravam e passavam mal. Os bons momentos passados na ilha valiam a via sacra, como a autora definiu a viagem, assim que ela define, uma via sacra. Na casa da tia Mariazinha, ouvia histórias, andava pelo canavial, chupava cana, comia mangas debaixo das mangueiras, nadava nas ribeiras para, ao cair da noite, ouvir as assombrosas histórias de gongons, capotonas, canelinha e das bruxas, que anualmente se reuniam no curral da Russa, lá nos confins da lagoa. Termina a citação. Com a autora, também viajamos através de suas saborosas palavras na direção agora da ilha de São Nicolau, conhecida como berço da intelectualidade cabo-verdiana. A cronista a apresenta, lembrando que no passado como ela era, vai descrever, era uma ilha verde e nos seus pontos também ancoravam navios piratas em busca de suas riquezas. Termina a citação da crônica. Até Vira Seca, uma constante em Cabo Verde. São Vicente e seu porto representam a metonímica vocação das ilhas para partidas e chegadas, onde, cito um trechinho da crônica, sempre floresceram as tocatinas e as serenatas, e que foi berço de vários movimentos literários, com especial destaque para o movimento claridoso. Fecha a citação. E onde nasceram talentos como os de Beleza, Cesária Évora, descrita pela autora, a ilha, como aberta ao mundo, na qual ela construiu a sua casa transitiva. Eu adoro essa imagem da casa transitiva, assim, acho belíssima, né? Eu acho que é uma imagem que recorre muito bem a essa questão de Cabo Verde, né? É um povo transitivo, é um povo que está sempre em trânsito, né? É um povo de transitividade, né? São Vicente e seu porto representam a metonímica vocação das ilhas para as partidas e chegadas. O capítulo intitulado Mulheres abriga grande número de crônicas que relatam o difícil dia a dia das cabo-verdianas em uma sociedade de base patriarcal,
Assim acontece com a crônica 8 de março, em Pingochuva. Então, aqui a gente tem uma palavra em crioulo, né, uma expressão em crioulo, Pingochuva, né, que ela vai misturar com a língua portuguesa, e tem um hibridismo linguístico, que é encontrado no título, que é aquele processo antropófago, né, que eles fazem da língua portuguesa e misturam, né? Então, por exemplo, um escritor muito conhecido, todo mundo conhece, que é o Mia Couto, né? Então, o Mia Couto, ele foi um escritor, e é um escritor, mas mais antigamente, né, que se baseou muito no Guimarães Rosa, né? Então, no o Luandino Vieira, que lia Guimarães Rosa, né? Então, só que a questão do Guimarães Rosa na literatura brasileira, quando ele criava os neologismos, as palavras novas, era por desobediência à língua portuguesa mesmo, né? Não era por uma questão política. Lá se tornou uma questão política, né? Uma desobediência política, essa infração da linguagem. Por exemplo, nas escolas, as crianças que falam, você tem vários textos, vários contos sobre isso, dos autores angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, todos eles falam o quê? Na escola era proibido falar em crioulo. Era um absurdo, né? Você falar em crioulo, você só podia falar em português. Até hoje, você tem pessoas que só falam crioulo, nunca foram à escola. E lá, porque a ideia lá de que você não vai à escola não é bem a ideia de que você não se comunica. Porque a língua oral é a comunicação, né? Então, quando você faz isso na sua própria língua, você está se comunicando, não é? Então, e a língua portuguesa é uma língua de ascensão. Então, você tem uma distinção, né, muito clara aí. A língua de aquisição, que é a língua materna, e lá a língua que eu vou aprender na escola, que é a portuguesa. No Brasil, você não tem isso. O Brasil se confunde, né? Porque você vai para a escola aprender uma língua que você já fala. Então, os alunos viram para você e falaram assim, quando eu trabalhava, né, na educação básica, trabalhei muitos anos na educação básica, professora, eu devo ser muito burro, né? Porque eu vim aprender, eu não sei nada, é a minha língua, é a língua que eu falo, eu vim para a escola aprender e não sei nada. Mas, na verdade, não se trata de ser burro ou inteligente, né? Ninguém é burro, né? Eu sempre digo isso, todos somos, podemos aprender, né? Mas a questão é que a língua de aquisição no Brasil é a mesma que você vai estudar na escola. Só que a língua da escola é uma outra língua. E em Cabo Verde isso fica claro. Em Angola isso fica claro. Em Moçambique isso fica claro. Por quê? Porque eles já falam outra língua. Eles sabem que vão para a escola aprender outra língua, que não é aquela que eles falam, tá? Então, eu vou, nesse tempinho que a gente tem, que é interessante vocês falarem, né, e se colocarem, eu acho ótimo mesmo, né? Só a gente que fala, né? Aí fica ruim. Olha, a gente tem aqui, então, né, eu estava falando que ela tem essa crônica, esse capítulo que ela fala muito das mulheres, né? E eu queria ler para vocês um capítulo que é justamente que ela vai falar do batuque, que ela está, né, observando uma roda de batuque, que é uma herança tão africana, né? E ela, então, diz assim, 8 de março em Pingochuva, tá? Em pouco tempo, as mulheres já se tinham disposto em círculo. Panos envoltos em plástico no regaço e sons de batuque começaram a encher os ares. Sabu Vaz da Veiga, 60 anos, 10 filhos, dominou o terreiro. Um ligeiro cheiro de aguardente começou a circular entre os convivas. Sabu Vaz da Veiga e outra dançadeira desafiaram-se, desenvolvendo a mais formidável dança de batuque que já me foi dado a ver, no jogo inigualável de movimentos sincopados e gestos carregados de sensualidade. Afastei-me um pouco para tomar as notas que já me ferviam no espírito. As crianças encantaram-se de me ver escrever e rodearam-me. Um velho marinheiro veio dizer-me que em 1927 tinha estado em São Vicente, habitado a Rua dos Descobrimentos, e gostava das mulheres mindelenses.
Disse também que sabia escrever, mas não tão bonito como eu. Eu acho essa crônica assim, muito interessante, vamos dizer, porque ela sintetiza, né? As crianças observando ela escrever, né? Porque é uma sociedade que você não tem a escrita com essa questão tão natural, né? O natural lá é a oralidade, e o homem dizendo, olha, eu também escrevo, mas eu não sei escrever como a senhora, né? Bom, eu teria até outras coisas para falar para vocês, mas eu vou publicar esse texto, realmente eu me empolguei com o texto, na hora que eu fiz, eu comecei a escrever, pesquisei um monte de coisa, o texto ficou enorme, né? Mas eu vou finalizar como está aqui no texto, e depois, então, eu vou mandar o link para vocês poderem ler ele na íntegra, né? Que eu acho que é interessante sempre, né? A gente ler assim. Eu gostaria só de falar que nos capítulos finais, é um capítulo em que ela fala da casa e que ela vai abordar essas particularidades, né, do cotidiano, que se valoriza muito hoje em dia, né, que tem a ver também com o local da mulher, né, durante muito tempo no espaço privado, que era desvalorizado. Então, você tem toda uma literatura e estudos muito voltados para isso, para esse cotidiano, né, aparentemente sem importância. E, no final, né, ela vai... para não perder, né, vamos dizer assim, a origem de todo cronista, vai comentar sobre a própria crônica, né? Só que é interessante que o último texto, o último capítulo só tem uma crônica, né? Chamada Crônica sobre a Crônica. Só que esse texto, Crônica sobre Crônica, que ela vai dizer, sei lá, se é fácil escrever, parece que não, a vida é tão rica, né? Eu não sei se é fácil, e ela vai, em outras crônicas, ela se destui dessa importância de ser escritora, né? De ser intelectual, de ser escritora. Existe muito isso na África, eu sou uma contadora de histórias, a Paulina Chiziane, também moçambicana, fala muito isso, né? Eu não sou escritora, eu conto histórias, né? Aí o pessoal vai vir me estudar, eu não quero, né? É hilário, né? Mas nessa última crônica é interessante porque é uma crônica que ela escreveu em 84. Quer dizer, antes mesmo dela ter lançado o primeiro livro dela, né, ela já tinha uma crônica. Então, quer dizer, como ela é uma autora mais conhecida como poeta e romancista, Vera Duarte, né, eu achei interessante ela ter escrito essa crônica em 84, né, e na qual ela vai... mostrar como é que a escrita dela sempre assumiu muito dessa questão do testemunho, né? Foi uma reflexão feita na década de 80, antes dela ter publicado o primeiro livro de poesia, revelando a aproximação que ela sempre fez entre as palavras, melhor dizendo, e os dias, tá? Então, com essa fala aqui, eu me desculpo aí pelo entusiasmo de ter falado pra caramba que eu falo, os meus alunos estão aqui, sabem que eu falo mesmo, né? Então, mas é uma alegria também de estar aqui, tá? Agora também quero ouvir um pouquinho vocês aí. Nossa, eu que peço desculpas por tê-la interrompido, era só porque, enfim, me coube essa tarefa ingrata. Nas próximas vai ser você, Sebastião. Mas também para que, de repente, possa haver alguma interlocução. Foi muito bom. Eu, ao ouvir também aprendendo, eu sou alguém, digamos, do latino-americano e digo até não tão entusiasmado, já chegamos até aqui com mais de 50 participantes, eu acho que isso é um sinal de que todo mundo queria mesmo. Sebastião? Muito bem, eu quero parabenizar a professora Norma Lima pela essa grandiosa apresentação. Foi uma apresentação assim que vai marcar historicamente a nossa associação, porque ela é subversiva em vários termos, né? Oba! É subversiva porque é uma mulher falando de mulher, não é? É subversiva porque trata de uma geografia que não é necessariamente ocidental ou europeia, né? Trata de países ou regiões, né, do sul global, né?
também subversiva pelas epistemologias que está trazendo e disponibilizando, compartilhando com toda a gente. Então, é muito satisfatória a conferência. Eu acredito que vai ajudar muito, né, nos estudos literários, sobretudo quando a gente pensa em buscar conexões entre África e Brasil. Você explorou muito bem essa questão, essa relação da mestiçagem ou da criolização entre Brasil e África, no caso, Cabo Verde, né? Através de Jorge Amado, essa relação com a Vera Duarte, explorou muito bem também a questão da antropofagia, né? Enquanto era um homem que estava propondo a antropofagia, nós temos aí uma remitificação da literatura sendo proposta através de um olhar da mulher. Então, quer dizer, isso é muito mais potente. Então, a gente fica muito agradecido com essa sua exposição, e eu acho que, enquanto aqui eu estou falando, o pessoal já elaborou uma questão, né, que vai colocar para você. Então, a gente vai deixar esse espaço aberto para que outras pessoas possam perguntar. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, pelo menos, né? Eu gostaria, na verdade, que você dissesse, né, para a gente, pelo contexto, se hoje é mais fácil fazer pesquisa em estudos africanos, na pós-graduação, se hoje já existe um ambiente favorável para isso, ou se ainda há muita resistência para esses estudos no Brasil. Bom, o que ocorre, né? Claro que essa sua pergunta é uma pergunta muito interessante, muito boa e pertinente, porque é uma questão que, infelizmente, a gente verifica que poderia estar melhor, né? Eu poderia te dar uma resposta melhor do que eu tenho para dar, né? Eu gostaria de dizer que está tudo muito diferente e que a gente tem aí uma circulação grande, né, dos livros, dos escritores. O que ocorre? É claro que, se você for pensar aqueles primeiros pesquisadores lá da década de 70, inclusive eu tenho até um artigo, quem se interessar por isso, que eu falo desse percurso do ensino da literatura africana no Brasil, né? Então, assim, as primeiras universidades começaram com isso, porque é óbvio que, se você só consegue atingir a educação básica na formação do professor, né? Quer dizer, você não tem no curso de letras a disciplina literatura africana, né? Fica complicado. Mas na década de 70, desde que começou a disciplina, né, ela foi instituída na UFRJ, foi a primeira universidade a trabalhar com a disciplina, é claro que a gente vai olhar, hoje, há um grande número de instituições, inclusive, né, nas regiões norte, nas regiões nordeste, assim, você tem estudos, você tem, assim, grupos de pesquisa interessantíssimos, né, você tem... nós percebemos os periódicos, sempre com essa temática aí, com esse dossiê, né? De vez em quando você tem. Então, a gente teve uma diferenciação, inclusive é uma crônica que a Vera fala, que não deu tempo de eu falar, né? Que ela observou, quando ela esteve no Brasil, ela observou um interesse muito grande pela literatura de Cabo Verde, e ela, então, deduziu que isso se deu em função da Lei 10.639, né? Porque foi assim, logo que a lei surgiu, em 2003, ela esteve no Brasil em 2005. Foi até a época que eu a conheci, foi em 2005, né? Pessoalmente. Então, a gente tem, quer dizer, houve essas iniciativas, né? Mas, por outro lado, há resistências, né? Porque, assim, eu já me vi em situações, assim, absurdas, né? Das pessoas... Eu fui professora de literatura africana em várias instituições, e sou ainda, né? Dou cursos no mestrado sobre isso. De vez em quando aparece, assim, alguns anos atrás, aparece um tipo de coisa assim: a senhora vai falar o quê nessa disciplina? Eu sou evangélico, juro que falaram isso para mim. Eu sou evangélico. Quer dizer, as pessoas misturando as questões e achando que a literatura africana é uma literatura que vai abordar, né, uma questão, para vocês verem um tipo de... o
o grande preconceito que há quando se fala em África. Porque a grande questão é você desconstruir esse imaginário hegemônico sobre a África, né? A África quer dizer, a perdição, né? A questão da maldição de Cã, é isso? Então, e aí você vai embora aí nessa percepção da África como algo sempre do mal, né? E é uma religião do mal. Portanto, é uma literatura do mal e vai embora. Então, quer dizer, o problema é que você fica muito centrado nas universidades. E a educação básica, temos, né? Por exemplo, eu tenho esse esforço desde 94 que eu trabalho com isso, então eu já fiz cursos, né? Cursos de extensão, e a gente trabalha muito com essa perspectiva, mas é muito complicado você... por exemplo, eu não estudei africanas quando eu estudei na UERJ, né? Fiz graduação na UERJ, não estudei, não tinha essa disciplina, ou melhor, tinha. Era eletiva, mas a professora Maria Aparecida Ribeiro tinha acabado de ir para Coimbra, ficou lá na Universidade de Coimbra, foi trabalhar lá, era a única que dava. Então, você tem aí meio um ciclo vicioso, que se você não teve isso na formação, como vai trabalhar? Agora, é inegável, né, que a gente avançou bastante. É porque as coisas são muito demoradas mesmo, em certas áreas, né? Então, eu acho que a gente fica achando que não avançou nada, mas avançou bastante, sim. Mas ainda estamos aí para desconstruir. É um imaginário muito forte, preconceituoso, né? Estamos aí para desconstruir. Não sei se eu te respondi. Muito bem, respondeu sim. Estamos gratos aí pela resposta. Tá. Agora vamos ver o pessoal aí se tem perguntas para fazer. Sebastião, poderia falar, né? Gildemar. Nós não estamos ouvindo bem. Está ouvindo? Agora está melhor. Deixa eu aumentar aqui o volume. Pronto. Bem, professora Norma, foi um grande prazer estético ouvir a sua palestra. Eu sou escritor, sou professor de literatura da Universidade Federal de Campina Grande e fiz doutorado na UERJ. Portanto, tenho um convívio com todo esse público que está lhe assistindo, né? E achei muito interessante quando você falou sobre a criolização em Cabo Verde e a mestiçagem no Brasil. São equivalentes, né? Mas que a criolização prosperou lá, mesmo que a escritora Vera, por exemplo, tenha escrito em língua portuguesa, mas a temática crioula estava presente nos textos, né? E a gente sabe que no Brasil a dificuldade foi muito grande. Primeiro, pelo processo mimético ser incrivelmente forte. Tivemos eu considero, no período colonial, duas figuras importantes nesse processo de construção no Brasil. Uma foi Aleijadinho, que não é escritor, é escultor, e que, na contramão do neoclassicismo, produziu uma obra completamente diferente daquilo que estava em voga na Europa. Portanto, o Aleijadinho é aquele que inaugura um processo de mestiçagem na arte pictórica, na arte no Brasil. E o outro é Alencar, quando ele não só produz um indianismo voltado para a alteração da língua, né? A língua foi alterada tanto na escrita, quanto no acento, quanto na pontuação, inclusive recebeu críticas dos portugueses por conta disso, né? Então foram os dois primeiros a se manifestar em favor de uma certa mestiçagem. Mas isso só vai se concretizar no Brasil, na minha opinião, no realismo pós-machadiano, no realismo de Euclides da Cunha, de Adolfo Caminha, de Lindbergh, principalmente, né? Que aí sim, aí você vai ter toda uma temática já inserindo o negro, já inserindo os problemas sociais vivenciados pela Primeira República e tal. Então a gente demorou muito a estabelecer um ponto de contato com uma identidade que nós estamos construindo sem a permissão do português, sem a permissão do branco, sem a permissão da oficialidade. Então, esse fato de a gente ter demorado a estabelecer um processo de ruptura
não foi prejudicial para que surgissem muito mais escritores que se voltassem para a nossa realidade brasileira? Sim, professor Gildemar, obrigada pela sua fala, pelos seus elogios, né? Que bom, né? A gente está podendo aqui conversar sobre isso. Eu considero o Aleijadinho muito interessante, porque realmente ele recria, né, algo novo. Ele não aprende, né, ele não sai do Brasil para estudar lá fora, né? Ele recria aqui, ele cria a sua arte. E é justamente isso, é uma arte nova, né? Uma arte brasileira, e, portanto, é uma arte mestiça, né? Mas, sem dúvida nenhuma, quer dizer, essa questão do embranquecimento, do racismo no Brasil, que nunca foi muito explicitado, é o pior racismo, né? Então, as coisas, quando elas são veladas, elas são mais difíceis de serem desmontadas, tá? Então, quando você tem a coisa colocada na polarização e que você percebe isso dito, é mais fácil de você conviver. O Brasil, ele sempre teve uma certa hipocrisia, né, de se colocar como aquele que, não, mas as pessoas, por mérito, elas conseguem. Não, mas não é bem assim, né? Essa questão é tão complexa porque a própria identidade do brasileiro, poucas pessoas se olham, né, nessa perspectiva identitária, de perceber isso, né? O que eu acho muito interessante nessa cultura crioula de Cabo Verde é a identificação que eles têm com o Brasil, é uma África em que eles se identificam. Então, quer dizer, é uma espécie de espelho, né, produtivo, né? Porque é como se eles se reconhecessem na gente. Entretanto, vice-versa não ocorre, né? Porque você não tem uma coisa que eu, quando comecei a estudar, confesso que, como eu não estudei na graduação, né, a minha dissertação foi sobre Pagu, Patrícia Galvão, eu estudei o modernismo, né, tal. E aí eu tinha essa pesquisa do modernismo, mas queria estudar africanas, que eu não tinha estudado, né? E aí, quando comecei a ler, eu fui meio autodidata, né? Comecei a ler, e eu ficava impressionada em como eles conheciam a gente, né? Eles faziam poemas, conheciam nossos escritores, citavam, e a gente aqui não conhecia nada, né? Porque, na verdade, depois, investigando e pesquisando mais, eu percebi que esse grande encontro é com essa herança, né? Essa herança que eu chamo de antropófaga, né, antropofágica, tanto faz, né, que é justamente isso que tem a identificação, porque lá eles já assumem essa questão. Aqui no Brasil é complexo, por quê? Porque nós somos, na verdade, o indígena, né, o português, o luso, que já é uma etnia misturadíssima, né, o português é misturadíssimo, e o africano, que é também de várias origens, né, étnicas, os africanos escravizados que vieram para cá. Então, essa nossa identidade, ela foi nos ensinada como vergonhosa, né? Então, quer dizer, você descender do índio, o índio preguiçoso, você descender do africano, o africano que foi escravo, é uma questão muito complexa, de não orgulho das questões da gente, né? E de uma projeção fora. Acho que é o Roberto Schwartz, né? Ele tem uma expressão que diz que o brasileiro está sempre com torcicolo, né, cultural, está sempre olhando para fora, né? Então, você não tem essa questão de buscar a essência do Brasil, né? Uma vez eu fiz um projeto com umas crianças de Angola e pedi a gente, era de cartas, né? Eu era professora nessa época de uma escola municipal, aí a gente trocava cartas para as crianças de Angola, e aí as crianças diziam, o que é Angola para você? Ele mostrava uma árvore, ele mostrava a natureza, né? Aqui no Brasil, o que é o Brasil? Você mostrava uma bola, a criança, assim, você vê que claramente não há essa ligação identitária, né? O que é a nossa cultura? É muito complicado, mas, né, eu acho que a gente contribui, né? Quando a gente, eu e outras pessoas aí que estudam, né, que estão na estrada tão mais tempo do que eu, né? Eu acho que eu já debati muito isso em escola, eu acho que é importante. E a gente também tem um espaço como esse, para mim, é muito rico, né?
para poder falar com tanta gente, né? A gente já está tarde aí, quase 10 horas da noite, né? E as pessoas estão aí ainda, né? Quero agradecer a vocês que estão aí. Quero agradecer a sua pergunta, professor Gildemar, tá? Obrigada. Sebastião, não sei se você visualizou, eu acho que dá tempo para duas perguntas que já estão inscritas. Esther pediu para falar e a Paula deixou uma pergunta por escrito. Então, como a Paula deixou a pergunta por escrito, eu vou ler a pergunta dela, na sequência a gente te ouve, tá certo? A pergunta da Paula Macena, que também está nos acompanhando. Ela diz: professora, você acredita que esse interesse, ainda que tímido, pelas literaturas africanas aqui no Brasil, ainda é instado ao exotismo? Pois, às vezes, ainda tenho a sensação de que ainda estamos buscando caracterizações muito específicas que acabam se repetindo e, outra vez, estereotipificando dita escrita africana. A gente ouve na sequência a outra pergunta, e é para fazer um bloco só de respostas. Pode ser? Pode ser. Bom, então vou ser breve. Primeiro, boa noite, eu quero agradecer esse momento, né? Eu sou aluna do mestrado da Universidade Federal de Santa Maria, quero agradecer a organização, então, por eu poder estar aqui tão longe, participando desse momento, e a professora Norma, né? E, na verdade, a minha pergunta eu estudo a literatura portuguesa que se dedica ao tema decolonial. Então, uma perspectiva de fora, né? Como a literatura do Antônio Lombo Antunes, a Dulce Maria Cardoso, Lídia Jorge. E eu queria só, se tu puder comentar um pouquinho sobre essa questão, né, que a literatura portuguesa fala sobre os impactos pós-Revolução de Abril. Então, essa culpa portuguesa, essa ilusão de um usotropicalismo, os retornados de África. Então, seria essa perspectiva do colonizador, né, de toda tudo que a guerra colonial causou em Portugal, e toda essa imagem que o negro acaba tendo, né, os imigrantes que acabam indo morar em Portugal. Então, seria mais ou menos, se tu puder fazer um panorama para mim, por favor, e me ajudar bastante. Obrigada. Adorei o sotaque. Tu é uma gracinha, né, dos gaúchos? Olha, vamos lá, vou tentar ser sucinta também, são duas perguntas, tá? Olha, eu penso o seguinte, a questão do exotismo está no olhar de quem olha. Então, você pode olhar como o nosso folclore é exótico. Isso é exótico, né? Quer dizer, o que essa questão do exotismo, houve uma projeção, Mimembe fala muito disso, né? As vanguardas europeias, elas se voltam para o tema do primitivismo na perspectiva do exótico, né? Então, você vai sempre, na medida em que as vanguardas, elas estão falando do negro, não é o negro que fala de si. Então, eu acho que na medida em que você tem uma escrita que é a escrita dele, né? Quer dizer, não são aqueles dos quais se escreve, mas são aqueles que escrevem, e são aqueles que falam as suas histórias, eles não têm ali eles estão colocando as verdades deles. Por exemplo, você poderia me dizer, o Mia Couto vende muito, é um best-seller, né, no bom sentido da palavra, né, que essa palavra é meio estranha, né? Ele vende muito porque ele trabalha com a questão aí do insólito, às vezes, ele trabalha com anime. Não, ele trabalha com as questões da cultura dele, de Moçambique. Esse olhar é o olhar de fora, né? Então, quer dizer, o exótico está em você ocidentalizar. É aquilo que o Eduardo Said fala, né? O orientalismo, né? A gente não consegue olhar a outremização, você não consegue olhar essa cultura do ponto de vista dessa cultura. Aí a gente se repete aquela história, né? Nós somos diferentes. Quer dizer, não somos diferentes, vocês são diferentes da gente, hein? Nossa, como vocês são exóticos, hein? Olha essa dança, né? O batuque. Não, mas não é isso, é a dança deles, é a cultura deles. Eles não, né? O exótico está no olhar, né? Está no olhar, não está na essência da cultura, não está no que eles, então, colocam ali, tá? Agora, a pergunta da Esther, né? A questão, realmente existe na literatura portuguesa uma literatura que é até de meia-culpa com a África, né? Então, são os relatos dos africanos que vivenciaram esse período de colonização e que escrevem sobre isso, né? Recentemente, até teve um
um periódico do Real Gabinete Português de Leitura, aqui no Rio, né, do qual eu participei, deve estar para sair, que é justamente isso, Esther, que você está falando. Eu recomendo até que você vá lá depois, o nome da revista é Convergência Lusíada, se não me engano, né? Que eu fiz um evento no ano passado e tinha uma mesa que debateu justamente isso, né, que você perguntou, que era a questão dessa literatura produzida em Portugal, do português que olhava como uma rendição para os seus crimes, né, do meia-culpa, como você colocou, e a contrapartida disso, quer dizer, uma literatura em que você percebe cada vez mais a denúncia a esse lugar que foi jogado com aquele pretenso discurso do cidadão português, né, que era uma mentira que era vendida na África, né, se você se falar o português, se você for católico, se você tiver né, uma educação, enfim, um homem civilizado, você, então, é um cidadão português. Tem uns 2 livros belíssimos sobre isso, né, da Jamilia, uma escritora angolana, né, que ela vai, esse Cabelo, né, é o primeiro livro dela, e o outro é Luanda, que ela vai, né, escrever, ela vai falar justamente dessas experiências da família dela, né, em Portugal, em busca desse sonho mentiroso de que você seria um cidadão português, e, na verdade, você não é, né? Então, a gente tem desses escritos... porque é uma questão interessante, porque próprio Portugal é olhado como periferia dentro da Europa, né? Então, você tem aí um olhar para Portugal deslocado, né, dentro da Europa, né? Então, ele mesmo é visto como uma nação semi-periférica durante muito tempo, né? Então, eu acho que essa relação é uma relação interessante, sim, de se investigar. Tem muita produção sobre isso, né? A gente tem, me parece assim, eu me lembro desses livros que eu falei para você, Luanda, nem falei o nome correto do livro, é Luanda, Lisboa, Paraíso, lembrei agora. É que é muita coisa, são 10 horas da noite, né? Então a gente fica meio cansado. Eu nunca trabalhei tanto na pandemia, eu estou trabalhando mais na pandemia, né? As telinhas estão... por falar nisso, eu estou em recesso, viu, professor Sebastião e professor... né? Vocês me colocaram aqui, mas eu estou em recesso na UERJ, viu? Mas a gente não está em recesso na pós-graduação, não. A pós-graduação continua na atuação. Então, Esther, eu recomendo você procure esse número, porque eu tenho a impressão que você vai encontrar muita coisa interessante lá. Eu não sou especialista em literatura portuguesa, mas lá você encontra, inclusive a professora Madalena, que é da UERJ, ela tem um texto belíssimo sobre exatamente isso que você está me perguntando. Então, eu acho que se você for lá, deve estar para sair. Se não sair agora, vai sair em setembro. Aí eu acho que você vai gostar, tá bom? Muito obrigada, prof. Muito obrigada. Nada. Eu é que agradeço a sua pergunta, viu? Bom, havia comentários que diziam, vai ter outra, por mim ficava várias horas, mas acho que pelo horário a gente já pode ir caminhando, né? Fico feliz. Eu queria apenas agradecer mais uma vez a presença de todo mundo que está até às 10 da noite praticamente acompanhando muito interessado. Agradecer muito a você, Norma, por ter aceitado e pela excelente fala. E passo agora para o Sebastião também, se quiser dizer alguma coisa para a gente finalizar. Ok, olha, eu tenho muitas perguntas, mas infelizmente o nosso tempo está acabando, né? Então, eu quero também agradecer a presença de todas as pessoas que participaram deste evento hoje, né, na condição de ouvintes. Quero agradecer também a equipe, né, que ajudou, né, nos bastidores, que deu suporte para que isso acontecesse, né? Agradeço muito também ao Vanderlan, né, que está aí junto com a PODES, ajudando também como mediador, ele também participa muito deste evento, né? Então,
eu acho que nós podemos encerrar este evento, né? E com certeza esse evento, né, é um sucesso, né? E falou de questões muito importantes sobre a literatura de Cabo Verde, que também são questões que dizem a nosso respeito, né? Sobre a questão da representação da mulher, né? Que hoje, cada vez mais, os estudos literários têm uma preocupação em buscar não somente falar de autoras, de mulheres na escrita, mas também de trazer também a teoria, vamos dizer assim, né, das mulheres para dentro das universidades, né? Então, é um público, vamos dizer assim, que existe uma demanda bastante grande nesse sentido dos estudos literários que vão por esse viés. Então, eu acho que todas as questões foram colocadas, muito válidas, eu acho que com certeza vai acrescentar muito, né, as nossas preocupações, né, dentro da academia. Estudar a África não é estudar um mundo absolutamente desconhecido. Quando a gente fala de África, nós estamos também falando um pouco da nossa identidade, porque nós passamos por processos culturais muito próximos, né? Então, é isso. E valeu, agradeço aí a todos vocês. Tchau, tchau.